A palavra de Deus está lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 20 ao versículo 22. Conta uma história muito comum, né? Uma história muito conhecida por nós. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar com você. Diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-a e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós estamos aqui sedentos de ti. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque estamos desejosos de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Senhor, eu me esvazio de mim nessa hora e me coloco totalmente disponível nas tuas mãos para que o Senhor possa me usar de uma forma poderosa para trazer, Senhor, a tua palavra nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo mundo sabe da história da mulher do fluxo de sangue, e a parte que a gente mais gosta é a parte que ela foi curada, que ela foi chamada de filha, que ela tocou. A parte que a gente mais gosta é a parte da ousadia. Mas eu queria te falar nessa hora, nessa noite, o que a gente às vezes não vê na história dessa mulher. É um texto muito curto e ele dá uma característica assim, importantíssima para nós. Ela não tem nome, ela não tem família, ela não tem nada. Mas ela tem uma característica, que ela tem uma hemorragia intensa. Para nós mulheres, é mais fácil de entender o que aquela mulher vivia. Como era a pele dela, como eram os humores, os hormônios, porque para nós é mais fácil. Mas vamos pensar na vida dela de uma forma diferente. Vamos pensar pelo lado de que ela não tinha nada, de que ela era sozinha, e que não só ela perdia sangue, né? Ela morria mesmo. A vida se esvairava por ela. E vamos pensar na solidão daquela mulher, porque fala que ela ouviu falar de Jesus, não significa que alguém chegou para ela e falou assim: oi, você conhece Jesus? Não, ela vivia longe, ela vivia sozinha, ela vivia afastada. Então provavelmente essa mulher escutou alguém falando de Jesus. Eu não acredito que alguém tenha chegado para ela e tenha falado: oi, quer conhecer Jesus? Igual o cartão da C&A, sabe? Quando você está passando, alguém pega no seu braço. Até porque ela não podia ir para lugar nenhum. Mas eu acredito que ela era uma mulher que quando ela saía para ir no médico, igual falava aqui, que ela cansou de ir nos lugares para poder se tratar. Eu acredito que naquele tempo que ela ia na rua, ela captava o máximo de informações que ela podia. Porque eram poucos os contatos que ela tinha com esse tipo de gente. Então, quando ela ia na rua, quando ela estava indo no médico, ela escutava um burburinho aqui: ó, Jesus curou um paralítico. Ó, Jesus curou um homem cego. Ó, Jesus expulsou demônios. E eu acho que ela deve ter ficado com aquilo no coração. Ela não se limitou somente a ouvir. Ela foi atrás. E o que é bonito nela é isso que cresce, esse sentimento bonito que cresce dentro dela. Ela não se limita às situações físicas que ela tem vivido. Eu acredito que o fato de ela estar sempre sozinha deixava ela com um humor muito triste. Eu acho que quando ela ficava sozinha, ela não tinha muito tempo para pensar naquilo que ela poderia ser ou no que ela poderia ter. O texto não fala se ela era uma mulher mais de idade avançada, tipo, idade avançada que eu quis dizer no sentido de não ser mocinha, viu, gente? Se ela tinha, sei lá, 40 anos, se ela era uma mulher casada com família que foi privada daquilo, ou se ela era uma menina que estava entrando numa fase adulta e estava perdendo tudo aquilo que estava disponível para ela. Seja relacionamentos, seja ingressar na maturidade religiosa, que era um ato comum naquela época, né? A menina chegava numa certa idade, ela atingia uma maioridade espiritual e aí ela podia, uma maioridade religiosa, e ela podia estudar no templo. Dependendo da idade dela, ela não podia ter feito aquilo. Dependendo da idade dela, ela teve que deixar o que ela já tinha. Então, eu acredito que ela sofria muito com isso. Uma vez eu ouvi uma história de uma igreja grande que tinha uma equipe de libertação
E um dia eles estavam no culto lá, e aí tinha uma mulher orando, e o demônio estava fazendo graça com ela, e ela foi e passou ele a preso, porque ela era delegada. E aí depois desse dia, o pastor fez escala menstrual para as irmãs trabalharem, porque ela estava tão nervosa na TPM, que ela prendeu o demônio. Então você vê assim que esse tipo de situação mexe com a mulher. Então ela já devia estar no limite da vida dela. E aí você pensa, não, mas é só uma mulher. Mas às vezes a gente guarda essas coisas. Às vezes você, homem, não tem um fluxo de sangue, mas você retém essa podridão toda dentro de você. A vantagem de nós mulheres é que nós falamos. Talvez o fluxo, tudo que ela perdia, era uma forma que ela tentava, levando para um lado espiritual. Quando ela perdia a vida, quando ela perdia aquelas coisas de dentro dela, é porque ela estava tentando se sarar. Ela estava buscando ajuda. Eu acredito que quando ela ia no médico, ela não falava só, olha, estou perdendo sangue. Ela devia falar, ninguém me vê, a comida não tem sabor, a minha pele está ressecada, o meu cabelo está caindo. Ela não devia falar só do físico. Com certeza ela falava do seu sentimental. E às vezes a gente vai guardando, e às vezes o seu fluxo de sangue é um pensamento impuro. Às vezes o seu fluxo de sangue é a pornografia. Às vezes o que te faz morrer é essas coisas que começam pequenininhas, com um nada a ver, com um vídeo, com alguma coisa que você recebe, com alguma coisa que você acha que é normal, porque nós vivemos numa sociedade em que o nada a ver é muito comum para nós, né? Eu ouvi uma vez um adulto falando para o filho que se começa com si, está errado. Ele já não pode, o filho não pode. Se começou com si, já era. Porque nós vivemos numa sociedade relativista, em que dependendo tem problema, dependendo não tem problema. Então a gente começa a deixar essas coisas se instalar na vida da gente. Talvez, eu acredito que essa hemorragia dessa mulher não começou de uma hora para outra intensa. Ela veio sofrendo de uma hemorragia intensa. Às vezes as coisas começam pequenas dentro da gente. É uma mentira, é um dinheiro que você pega, é um troco que você não devolve. Às vezes é uma piada, né, maldosa que fazem no seu serviço e que você escuta. Às vezes sempre são coisas pequenas. Pedra grande a gente sempre desvia, né? Mas aquelas britinhas são danadas para jogar a gente no chão. E essas coisas pequenas vão juntando, até que vira uma coisa tão grande dentro de você que você não consegue controlar. E aí você precisa pedir ajuda, mas às vezes onde você vai pedir ajuda, você não tem como receber essa ajuda. Porque a gente procura nos lugares errados. Sabe, quando você tem sempre um amigo que, quando você, vamos supor, minha mãe faleceu, então eu sempre tinha amiga que perdeu a mãe também. Mas a gente não se unia para se ajudar, a gente se unia para chorar. Sabe quando você tem a sua amiga que o namorado traiu e você também, e aí vocês juntam para falar mal do namorado, em vez de você se apoiar e falar, não, vamos seguir em frente. São os lazarentos, são as pessoas cheias de chagas que vão se unindo, e talvez você está despejando tudo isso, toda a sua expectativa de cura nas pessoas erradas, nos métodos errados. Com isso gastando todo o seu dinheiro, com isso gastando todo o seu tempo, gastando toda a sua vitalidade, perdendo os melhores anos da sua vida. Perdendo as melhores oportunidades, fazendo errado. Procurando ajuda no lugar errado. E o que acontece com essa mulher é que ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela toma uma decisão. Ela deixa de viver a vida dela, aquela vida medíocre, aquela vida parada, aquela vida presa, e ela vai atrás, ela paga um preço. Quando nós ouvimos falar de Jesus, irmãos, a nossa vida precisa mudar. A nossa vida não pode continuar do mesmo jeito. Quando você ouve falar de Jesus e a sua vida não muda, o problema está em você, não está em Jesus. Se as coisas na sua casa não funcionam depois que você escuta falar de Jesus, o problema é com você, não é com Ele. O nosso Deus não muda. O nosso Deus, Ele está disponível para fazer de nós pessoas melhores. Ele está disponível para fazer de nós seres humanos melhores, filhos melhores, esposas melhores. O sangue de Jesus, Ele nos purifica. Quando a gente toca nele,
para de sair aquele sangue podre de dentro da gente, vem o sangue vertido da cruz e limpa as nossas vidas. É isso que Ele faz com a gente. É isso que Ele faz. Ele quer gastar tempo com você. Ele quer gastar tempo com a gente. Ah, você está falando que a sua vida, que maravilha. Não, eu preciso gastar tempo com Deus. Tempo de qualidade. Irmão, não adianta nada você deitar na sua cama e falar: Jesus, perdoa meus pecados, que amanhã no outro dia você vai estar do mesmo jeito. Não adianta levar uma vida média com Deus, porque Ele vai estar a ponto de te vomitar. É isso que a palavra de Deus fala. Ele não veio para mornos. Ele veio para pessoas decididas, pessoas que querem abrir mão de tudo para viver na presença dEle. Ele não quer que a gente faça as coisas pela metade. Irmão, é cansativo. É pesado. A nossa vida não é fácil. Vida de quem prega, vida de quem ministra, vida de quem limpa a igreja, vida de quem faz qualquer coisa na obra de Deus não é fácil. As pessoas de perto se levantam. Quem você menos espera se levanta. Às vezes você está precisando de um apoio para poder te levantar. Aí a pessoa vem, pisa na sua mão e você termina de cair. Irmão, em nome de Jesus, toque em Jesus nessa noite. Que dele saia poder, que dele flua algo de diferente na sua vida, que quando você tocar, ele pare o que ele estiver fazendo e ele olhe para trás e ele veja você. Ela foi rastejando porque ela não aguentava ficar em pé. Ela não chegou na frente dele gritando com ele, mandando ele fazer as coisas para ela. Ela chegou com humildade, ela falou: Senhor, eu preciso. Eu tenho certeza que ela foi pensando o tempo todo: se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar. Só isso que ela pensava. Ela não media as consequências. Ela não pensava no que ia acontecer. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas para Jesus porque a gente tem vergonha, porque o nosso comportamento não condiz com aquilo que a gente acredita. Quando você sai na rua com a sua roupinha, as pessoas sabem que você é crente. Quando você fala, quando você vai num supermercado e pede alguma coisa, as pessoas sabem que você é crente. Hoje eu fui lá comprar o pão de queijo do Gael na padaria e ninguém se espantou porque eu estava com a minha Bíblia na mão, porque todo mundo sabe que eu sou cristã. Eu tenho prazer em falar: eu estou indo para a igreja. Tá bonita, vai para a festa? Não, eu vou para a igreja. Tá bonita, arrumou o cabelo, onde você vai? Vou para a igreja. Vou para a igreja. Eu tenho uma moça lá da padaria, que eu gosto de falar da minha padaria, gente, que é bem diferente da minha casa, é onde eu tenho mais contato com pessoas. Eu tenho uma moça lá, que ela é minha cliente. E eu não tenho vergonha do que eu converso com ela, da forma como ela me vê, e se ela vê um vídeo meu na internet. Porque eu sou a mesma pessoa. Às vezes a gente tem vergonha de ser quem a gente é. Às vezes a gente tem medo de tocar em Jesus, porque as consequências vão ser tão grandes, mas a gente não quer mudar. Senhor. Irmãos, é tão difícil. É tão difícil viver sangrando, que vale a pena se arrastar para tocar em Jesus. Vale a pena sair da sua casa cansado. Vale a pena deixar seu filho com seu sogro. Vale a pena chegar no fim do dia cansado, suado, com fome e vir para cá, porque é aqui que a gente se enche, é aqui que Ele está. É aqui que a gente encosta a mão nele, gente. Senhor. Tudo na nossa vida é possível depois que a gente toca em Jesus. Tudo na nossa vida é possível. Eu não estou falando de coisas materiais, não, irmão. Não vem tocar em Jesus pedindo para Ele te dar uma casa, não. Vem tocar nele pedindo misericórdia. Vem tocar pedindo cura. As outras coisas vão ser acrescentadas. E se não tiver lá no céu, a gente vai ter. Nós não somos dessa terra. Então a gente não tem que se preocupar com isso aqui, com o que temos ou com o que deixamos de ter. Nós precisamos nos preocupar com o que nós transmitimos. Será que depois que você passa pela multidão, a multidão está impura? Será que depois que você senta numa cadeira, outra pessoa pode sentar porque a cadeira não está suja? Será que depois que as pessoas conversam com você, que elas vão conversar com outras pessoas, elas estão como? Cheias? Ou elas estão vazias? O que você está deixando fluir de dentro de você?
O que sai de você, o sangue que sai de dentro de você, gera vida ou ele gera morte? Se nessa noite, irmão, o que sai de dentro de você gera morte, eu te convido a não sair de 2020 sangrando. O ano ainda não terminou. E do mesmo jeito que eu não aceito que a minha vida continue do mesmo jeito, eu não aceito que a sua continue do mesmo jeito. Nós somos um povo diferente. Se a gente está aqui, já mostra que nós nos posicionamos de uma forma diferente. Nós escolhemos ser diferente. Nós escolhemos viver o que Deus tinha para nós. Oh, irmão, que nessa noite o sangue de Jesus, ele possa passar por você. O sangue vertido naquela cruz, que nessa noite você escute o que Jesus tem falado para você. Não jorre morte, jorre vida. Jorre vida, ele não sofreu tanto naquela cruz para você morrer. Ele sofreu para que você vivesse vida e vida em abundância. Irmãos, em nome de Jesus, que o seu sangue seja estancado, que a sua dor seja curada, que aquilo que te impede de tocar no Senhor seja limpo nessa hora, nessa noite. Que você tome uma posição com o Senhor. O ano de 2020 não terminou. É o ano do avivamento. Dá tempo. Sabe aquele cara que sempre faz um gol depois dos acréscimos do 45 do segundo do tempo? Então é a gente. É a gente. Falta aí 2 meses para o ano acabar. E o que você tem de saldo positivo desse ano? Ai, a pandemia. Gente, a pandemia não vai acabar dia 31 de dezembro. Mas talvez você vai. Talvez as suas chances vão acabar. Faz diferente nessa noite. Não desperdice o sacrifício de Jesus na cruz. Não invalide o amor dele, a disposição dele de estar aqui. Faça como aquela mulher que agarrou a oportunidade que ela tinha. Eu acredito que ela deve ter pensado por dias, vai ser, sabe lá, por meses, como que ela ia chegar até ele. Eu acredito que ela bolou toda uma estratégia para poder tocar nele sem ser vista. Porque ela tinha vergonha, porque ela sabia da condição que ela estava. Que nessa noite nós possamos nos humilhar na presença do Senhor. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Que nós somos alguém pela graça dEle. Mas que sem ela nós somos só corpos perambulando. Irmãos, que nessa noite o seu rosto se aformoseie, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando fala que aquela mulher tremia e temia, eu acredito que automaticamente quando ela tocou em Jesus. Quem já assistiu Crepúsculo, gente? Eu sei que é meio jovenzinho, mas tem uma parte lá que a Bella, que ela é vampira, que ela ressuscita, o sangue vai entrando no corpo dela, ela vai ficando gordinha, o cabelo vai entrando na boca dela, vai ficando vermelha. E eu acho que foi o que aconteceu com aquela mulher. Eu acho que ela ganhou até um peso assim na hora. A caixa torácica dela deve até ter levantado. O cabelo dela deve ter brilhado, o rosto dela brilhou, a boca dela ficou vermelhinha. Eu tenho certeza que ela sentiu na pele a diferença. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele reflete nos nossos rostos. Ele exala por nós. A gente não cheira podridão, a gente cheira vida. Que nessa hora você possa se lançar nos pés do Senhor. Que você possa se render aos pés dEle. Se coloque de pé nessa hora, nós vamos orar. Oh, Jesus. Nós nos lançamos na Tua presença, Senhor, pois sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor faz todas as coisas. Irmão, não desperdice a oportunidade de tocar nas vestes do Senhor. Não se preocupa com a multidão, não tem vergonha de quem está do seu lado. Aquela mulher não teve vergonha, ela teve uma atitude ousada. Ela escolheu ser diferente. Ela escolheu ouvir falar de Jesus e ter uma mudança de vida. A vida dela muda
não é quando ela toca em Jesus, é quando ela ouve falar em Jesus. Porque quando ela escuta falar de Jesus, ela vai atrás dele. O processo começa aí. Ali, quando ela toca, ele só consuma. Ele só acontece. O processo de cura, o processo de libertação, o processo de limpeza começa quando você escuta falar de Jesus e do que ele é capaz de fazer por você. Oh, Jesus. Nós queremos tocar nas suas vestes nessa noite, Senhor. Pois nós reconhecemos a sua soberania. Nós reconhecemos o seu poder.